Entre 1945 e 1964, o Brasil viveu um dos períodos mais intensos de sua história republicana. Em menos de 20 anos, o país passou pela redemocratização após o Estado Novo, acelerou seu processo de industrialização, experimentou profundas transformações culturais e enfrentou sucessivas crises políticas que culminariam no golpe militar de 1964. Tradicionalmente, esse intervalo é conhecido como período do populismo, um conceito bastante debatido pelos historiadores e fundamental para compreender o Brasil contemporâneo. O contexto internacional ajuda a explicar parte dessas transformações. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, enquanto o mundo passava a ser marcado pela Guerra Fria, disputa política, econômica e ideológica entre dois grandes blocos. De um lado estavam os Estados Unidos, defensores do capitalismo; do outro, a União Soviética, principal referência do socialismo. Essa rivalidade influenciaria diretamente a política brasileira nas décadas seguintes. Ao mesmo tempo, o Brasil encerrava 15 anos de governo de Getúlio Vargas. A queda do Estado Novo abriu caminho para a redemocratização e para a reorganização da vida política nacional. É nesse cenário que surge o conceito de populismo. De maneira geral, o termo é utilizado para caracterizar governos e lideranças que procuram estabelecer uma relação direta com as camadas populares, apresentando-se como representantes dos interesses do povo diante das elites. Entretanto, esse conceito está longe de ser consensual. Muitos historiadores destacam que políticas populares podem produzir resultados bastante diferentes ao longo do tempo, e, em alguns casos, também servir para ampliar o poder do próprio governante. Por isso, compreender o populismo exige uma análise crítica, evitando definições simplificadas. A redemocratização permitiu o surgimento de novos partidos políticos, que passaram a representar diferentes projetos para o país. O Partido Social Democrático, o PSD, reunia principalmente lideranças ligadas às antigas oligarquias regionais. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, buscava preservar a influência de Getúlio Vargas entre os trabalhadores urbanos. A União Democrática Nacional, a UDN, defendia posições conservadoras e liberais na economia, tendo em Carlos Lacerda sua principal liderança. Havia ainda o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que voltou à legalidade naquele momento. Mesmo afastado da presidência, Vargas continuava exercendo enorme influência sobre a política nacional, especialmente por meio do PSD e do PTB. Em 1946, o país aprovou uma nova Constituição, restaurando princípios democráticos que haviam sido suspensos durante o Estado Novo. O texto reafirmava a separação entre os três poderes, estabelecia eleições diretas e ampliava garantias individuais. Ainda assim, importantes limitações permaneciam. Os analfabetos continuavam impedidos de votar, excluindo da participação política aproximadamente metade da população brasileira, reflexo dos baixos índices de escolarização da época. Outro aspecto merece atenção. Embora a Constituição reconhecesse o direito de greve, sua aplicação encontrou diversos obstáculos, já que grande parte das atividades foi considerada serviço essencial. Na prática, isso restringia significativamente a capacidade de mobilização dos trabalhadores e demonstrava que a consolidação da democracia ainda enfrentava importantes desafios. Nesse novo cenário político, foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra, que governou o país entre 1946 e 1951. Seu governo coincidiu com os primeiros anos da Guerra Fria e refletiu claramente as tensões internacionais daquele momento. Dutra aproximou o Brasil dos Estados Unidos e alinhou a política externa brasileira ao bloco capitalista.
Como consequência, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e determinou a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro. Essas decisões mostram como os conflitos internacionais passaram a influenciar diretamente a política interna do país, limitando o espaço para determinadas correntes ideológicas e fortalecendo o alinhamento brasileiro aos interesses norte-americanos. Em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República. Diferentemente do período do Estado Novo, dessa vez sua chegada ao poder ocorreu por meio do voto direto, resultado das primeiras eleições presidenciais realizadas após a redemocratização. O novo governo manteve uma característica que marcaria profundamente esse período: o nacionalismo econômico. A proposta de Vargas era ampliar a participação do Estado nos setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Em sua visão, áreas como energia, infraestrutura e financiamento da indústria deveriam permanecer sob controle nacional, reduzindo a dependência em relação ao capital estrangeiro. Foi nesse contexto que surgiram iniciativas importantes, como a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento e da Eletrobras, além da Petrobras, fundada em 1953, durante a campanha que ficou conhecida pelo lema "O petróleo é nosso". Mais do que uma empresa estatal, a Petrobras simbolizava um projeto de desenvolvimento baseado na ideia de que as riquezas naturais deveriam contribuir para o fortalecimento da economia brasileira. Essa concepção despertou amplo apoio popular, mas também provocou forte oposição entre grupos políticos que defendiam uma economia mais aberta ao capital internacional. O principal adversário de Vargas nesse período foi Carlos Lacerda, líder da União Democrática Nacional e proprietário do jornal Tribuna da Imprensa. Suas críticas ao governo tornaram-se cada vez mais intensas e contribuíram para ampliar a polarização política. Nesse contexto, uma declaração de Lacerda tornou-se emblemática e ajuda a compreender o clima político da época. Ao comentar a candidatura de Vargas, afirmou: "O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar." Essa frase revela o grau de radicalização presente naquele momento. Mais do que uma crítica ao governo, ela expressava a disposição de parte da oposição em impedir a continuidade de Vargas, mesmo após sua eleição pelo voto popular. A defesa da ruptura institucional começava a ganhar espaço no debate político brasileiro. Ao longo de 1954, a crise se agravou rapidamente. Pressionado por denúncias, enfrentando forte desgaste político e perdendo o apoio de importantes setores da sociedade, Getúlio Vargas viu seu governo chegar a uma situação limite. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, Vargas pôs fim à própria vida. Antes de morrer, deixou sua célebre Carta-Testamento, documento em que atribuiu sua queda à atuação de grupos econômicos e interesses estrangeiros que, segundo ele, buscavam impedir seu projeto nacionalista. A notícia provocou enorme comoção popular. Milhares de pessoas ocuparam as ruas de diversas cidades brasileiras, prestando homenagens ao presidente e dirigindo duras críticas aos seus adversários políticos. A intensidade dessas manifestações contribuiu para conter, naquele momento, as tentativas de ruptura institucional e alterou profundamente o cenário político nacional. Após um breve período de transição, iniciou-se um novo capítulo da história republicana com a eleição de Juscelino Kubitschek, presidente entre 1956 e 1961. Seu governo ficou marcado pelo projeto desenvolvimentista sintetizado no lema 50 anos em 5. A proposta era acelerar o crescimento econômico por meio de investimentos em energia,
transportes, indústria de base e infraestrutura, reduzindo em poucos anos o atraso acumulado ao longo de décadas. Para colocar esse projeto em prática, JK lançou o Plano de Metas, conjunto de investimentos que impulsionou a industrialização brasileira e favoreceu a instalação de grandes empresas, especialmente do setor automobilístico, concentradas na região do ABC paulista. Durante seu governo, a economia registrou taxas de crescimento próximas de 8% ao ano, transformando profundamente o perfil produtivo do país. O maior símbolo desse projeto foi a construção de Brasília. Planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a nova capital foi erguida no interior do território brasileiro, com o objetivo de estimular a ocupação do Centro-Oeste e reforçar a integração nacional. Sua arquitetura moderna tornou-se uma das principais referências da produção arquitetônica brasileira no século XX. As transformações não se limitaram à economia. O período ficou conhecido como os Anos Dourados, caracterizados por intensa produção artística e cultural. Na música, a bossa nova renovou o samba ao incorporar influências do jazz, tendo em Tom Jobim e João Gilberto alguns de seus principais representantes. No cinema, o cinema novo, com diretores como Nelson Pereira dos Santos, passou a retratar criticamente as desigualdades sociais brasileiras, contribuindo para a construção de uma identidade cultural moderna e profundamente ligada à realidade nacional. Entretanto, o crescimento econômico também apresentou importantes contradições. Os investimentos ampliaram o endividamento externo, estimularam o aumento da inflação e concentraram grande parte do desenvolvimento na região sudeste. Como consequência, as desigualdades sociais e regionais permaneceram elevadas, demonstrando que crescimento econômico e distribuição de riqueza nem sempre caminham juntos. As eleições de 1960 abriram uma nova etapa da política brasileira. Vitorioso nas urnas, Jânio Quadros chegou à presidência apresentando-se como um líder disposto a combater a corrupção e renovar a administração pública. Sua campanha utilizava a imagem de uma vassoura, símbolo da promessa de varrer as práticas políticas consideradas inadequadas. Durante seu breve governo, Jânio procurou adotar uma política externa independente, buscando ampliar as relações diplomáticas do Brasil sem se limitar ao alinhamento automático com os Estados Unidos. O país aproximou-se de nações como Cuba, União Soviética e China, decisão que despertou desconfiança entre setores conservadores em pleno contexto da Guerra Fria. Apesar dessas iniciativas, seu governo durou apenas 7 meses. Em agosto de 1961, Jânio Quadros apresentou inesperadamente sua renúncia. As razões dessa decisão continuam sendo objeto de debate entre os historiadores, mas sua saída desencadeou uma das maiores crises institucionais da história republicana até então. Pela Constituição, a presidência deveria ser assumida pelo vice-presidente, João Goulart, conhecido como Jango. No entanto, sua proximidade com sindicatos e movimentos trabalhistas provocava forte resistência entre parte das elites econômicas, setores militares e grupos conservadores, que buscavam impedir sua posse. A solução da crise veio por meio da Campanha da Legalidade, movimento liderado por Leonel Brizola em defesa do cumprimento da Constituição. A mobilização garantiu a posse de João Goulart e demonstrou que a sociedade brasileira estava profundamente dividida em torno dos rumos políticos do país. Ao assumir a presidência, Jango apresentou um conjunto de propostas conhecido como reformas de base. Entre elas estavam a reforma agrária, a ampliação do direito de voto aos analfabetos e medidas destinadas a limitar a remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior.
Para amplos setores populares, essas reformas representavam a possibilidade de enfrentar problemas históricos relacionados à desigualdade social e à concentração de riqueza. Entretanto, seus opositores interpretavam essas propostas de maneira muito diferente. Em meio ao clima de polarização característico da Guerra Fria, grupos conservadores passaram a associar as reformas ao avanço do comunismo, intensificando ainda mais as tensões políticas. No início de 1964, o país encontrava-se profundamente dividido. De um lado, movimentos sociais e organizações populares defendiam a continuidade das reformas. De outro, parcelas expressivas da classe média, lideranças empresariais, setores da igreja e das forças armadas manifestavam crescente oposição ao governo. Esse ambiente de confronto alcançou seu ponto máximo com a realização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, manifestação que reuniu milhares de pessoas em defesa da deposição de João Goulart e contra aquilo que seus participantes consideravam uma ameaça comunista ao país. Poucos dias depois, em 31 de março de 1964, tropas militares iniciaram um movimento que resultaria na deposição de João Goulart. Sem condições de organizar resistência, o presidente deixou o país e seguiu para o exílio. Nesse momento, vale recordar a declaração feita anos antes por Carlos Lacerda durante a crise do governo Vargas. A ideia de impedir determinados governos pela força, independentemente do resultado das eleições, já fazia parte do debate político brasileiro muito antes de 1964. O golpe militar não surgiu como um acontecimento isolado, mas como o desfecho de um processo de crescente radicalização política que atravessou diferentes governos desde o fim do Estado Novo. A deposição de João Goulart encerrou o período conhecido como populismo na historiografia brasileira e marcou o início de uma nova etapa da República. A partir de 1964, o país passou a ser governado por um regime militar que permaneceria no poder durante 21 anos, transformando profundamente a vida política, econômica e social do Brasil. Ao longo desta aula, acompanhamos a redemocratização iniciada em 1945, a reorganização dos partidos políticos e o debate em torno do conceito de populismo. Analisamos a Constituição de 1946, o alinhamento internacional do governo Dutra durante a Guerra Fria, o retorno de Getúlio Vargas pelo voto direto, seu projeto nacionalista e a criação da Petrobras. Observamos o desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília e as transformações culturais dos chamados Anos Dourados. Por fim, compreendemos como a crise política envolvendo os governos de Jânio Quadros e João Goulart conduziu ao golpe militar de 1964 e ao início da ditadura. Compreender esse período significa perceber que a democracia é resultado de um processo histórico permanente, marcado por disputas políticas, projetos de sociedade e diferentes interpretações sobre o futuro do país. Mais do que conhecer a sucessão de governos, estudar essas décadas permite entender como muitos dos debates presentes na sociedade brasileira têm suas origens nesse momento decisivo da nossa história. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!